Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, amém? Agradecemos a Deus por poder estarmos mais uma vez para juntos aprendermos a palavra do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando antes que nós começemos a ministração desta palavra e pedindo também para que Deus, amado, venha continuar nos abençoando, para que Ele venha estar realizando a sua grande obra por meio das nossas vidas. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, é glorioso e bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Deus dos apóstolos, Deus da igreja primitiva, aqui estamos, Pai, oh Senhor querido, como pó, aqui estamos, meu Deus querido, como ser humano frágil, dependente de Ti. Vai tendo misericórdia de nós, vai tendo compaixão de nós. Oh, papai querido, que por meio da misericórdia e compaixão, poderemos, Senhor querido, romper todos os obstáculos que possa surgir nas nossas vidas, nessa caminhada, e venha repreender todo o mal e abençoa cada um, meu Pai querido, que te pertence nessa terra. E dentro dos que te pertence, uma partícula vai estar aí neste momento, Senhor querido, ouvindo a tua palavra, que o Senhor faz com que todos entendam e compreendam e venha ou ser para o elevo espiritual de cada um e o acrescentamento da fé para a tua glória e amém. Amém, amados? Vamos estar nesse momento mencionando também o tema desta noite, e eu peço que os amados fiquem bastante atentos para nós compreendermos esta mensagem, amém? O tema é este: a esperança ainda cumpre as suas promessas. Repetindo, amados, a esperança ainda cumpre as suas promessas, amém? Vamos estar lendo o texto bíblico que se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo 7, que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Repetindo, bendito o varão, ou seja, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Nós agradecemos ao nosso Deus por bondade, Deus é sua misericórdia. Estamos mais uma vez para realizar essa live dessa segunda-feira, onde nós viemos buscando, pedindo a Deus orientação, esclarecimento do que nós viríamos falar nesta noite por meio do Espírito Santo. E Deus colocara ao nosso coração esta palavra, amém? Embasada que esse tema, a esperança ainda cumpre as suas promessas, amém? Nós queremos trazer os amados essa noite o esclarecimento, quem é essa esperança. E nós sabemos que não é difícil de nós compreendermos, não é difícil de nós entender quem é essa esperança que nessa noite queremos estar mostrando para os irmãos. Aqui está falando que a esperança ainda cumpre as suas promessas. E tu sabes, amado, que nós temos por certo que quem faz promessa para nós, realmente, e o que nós temos por promessa positiva, que jamais aquele que está fazendo essa promessa venha, de maneira nenhuma, ele venha falhar. E sabemos que só quem pode fazer promessa que um dia venha falhar é o Senhor. Então, nesta noite, nós, apoderando desse tema e desse texto bíblico, queremos deixar bem claro que o Senhor, que é a minha e a sua esperança. E essa esperança, ela não falha. Por isso é que ela cumpre as promessas que um dia ele vier a prometer. Amém? Eu até estava comentando com alguém
que há diferença em ter esperança e em ter a esperança. Todo ser humano, amado, é normal, amém, olhar um para o outro e diz, eu tenho esperança. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem um instinto de esperar algo. E automaticamente, se ele está esperando, se ele está esperando, ele tem esperança de realmente alcançar aquilo que ele espera. Mas, por isso, nós queremos deixar claro que ter esperança é uma coisa. Agora, ter na nossa vida a esperança é outra coisa. E essa esperança que eu tenho na minha vida, que você tem na tua vida, e que todo ser humano deva ter na sua vida, é o Senhor. E queremos dizer que ainda, amém, nesta época, ou seja, todo o tempo, Ele existe, por Ele existir, as promessas que Ele promete aos teus jamais falhará. Então esse é o grande motivo de nós, de maneira nenhuma, desistir por nada, em que às vezes, por vezes, nós estamos algo esperando por promessa e o inimigo, ou seja, alguém, amém, vem querer vir diante de nós, tirar essa esperança e levar nós à desistência. E nós não devemos ser assim. E nós não devemos adotar isso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro como nossa esperança. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Observa, veja bem o que está escrito, para nós entendermos. Diz bem assim, queridos. Olha lá. Diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então está dizendo bem assim, a esperança demorada enfraquece o coração. Essa esperança demorada é aquela esperança que você, por vez, algo está esperando e está demorando para cumprir, segundo diz a Bíblia, que enfraquece o coração. Bem, não é bem, todavia, a esperança que é o Senhor. Então, por vezes, no normal, todo ser humano, sobre ele existe essa esperança, que por demorar enfraquece o coração. Mas quando eu e você tem o Senhor na nossa vida, como nossa esperança, não tem o porquê nós enfraquecer o nosso coração por parecer que está demorando a acontecer na tua vida, na minha vida, a promessa que Ele prometeu. Por quê, mano? Porque Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que não deixa realmente, amém, de cumprir aquele que Ele prometeu. Ainda que venha, todavia, para mim, para você a demorar, mas aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é um Deus, todavia, que tem como cumprir e é cheio de compromisso com aqueles que com Ele caminha e a Ele serve. Então, nesta noite, nós queremos deixar bem claro, amado, aconteça o que acontecer na tua vida, prossiga, persevera, para que você venha realmente ter sempre na tua vida testemunho de vitória. No dia de hoje nós poderemos, se nós fôssemos contar testemunho, nós não pregaríamos de tantas maravilhas, de tanta bênção que o Senhor realmente determinara, amém, havia existido na nossa vida e foram cumpridas. É tão isso certo é que nós estamos aqui. Porque se por vezes não viesse cumprir o que Ele prometeu, automaticamente nós teríamos encontrado como cansado e nós tínhamos parado ou nós tínhamos recuado, desistindo da caminhada. Mas nesta noite, o conselho de Deus é que eu e você não desista de maneira nenhuma, porque se Ele prometeu, Ele há de cumprir. É que Deus, amado, Ele tem várias maneiras, amém, de agir. Às vezes, Ele prometeu algo para ti, como prometeu algo para mim, mas para nós recebermos, é necessário Ele trabalhar em nós.
E após ele trabalhar em nós, mudando a altura e vendo que você, todavia, pode ser alcançado com aquela bênção, então nesse momento é o momento dele te abençoar. Mas às vezes ele precisa trabalhar em mim e trabalhar em você, para trabalhar para você. Existe isso ainda. E nós podemos ver isso. Ver essa aprovação na Bíblia, essa confirmação na Bíblia Sagrada. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. Você está vendo o que está escrito como confirmação? Que ele trabalha para você. Amém? Trabalhar para você, mas antes, às vezes, ele tem que trabalhar em você. Trabalhar em mim. Porque de repente nós recebemos aquilo que ele prometeu e não sabemos administrar. E às vezes, ele, por nós não estarmos preparados, moldado à altura, ele cumpre, por ele cumprir, vem ser edificação para nós, vem ser destruição para a nossa vida, e principalmente na vida espiritual, que é uma das áreas mais importantes que o Senhor considera na vida de um ser humano. Então diz assim, desta maneira lá, Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então dá-nos entender e compreender que automaticamente, amado, é ele que faz cumprir a hora dele. E ele está dizendo aqui bem claro que eu e você tem que esperar. Tem que esperar. E dentro do momento que nós estamos esperando, ele está trabalhando. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu daqueles que assumiram o compromisso com ele. Mas ele diz nessa noite que ele está trabalhando por você, está trabalhando para você. Então esse é o motivo de nós acatarmos, todavia, um exemplo como realmente declara esse versículo e não ter o porquê nós desistir e não ter o porquê nós entristecermos. Não tem um porquê, amado. E aí nós confirmamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Na parte A diz bem assim, alegrai-vos na esperança. Quando ele chega, eu discerno, e tem um porquê discernir pelo Espírito, quando ele diz, alegrai-vos na esperança. Olha aí, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E sede paciente na tribulação. O que significa tribulação? Luta. É isso que é o que está confirmando o que nós já disse. É o momento, é o período que ele está trabalhando na tua vida para poder te moldar, para cumprir aquilo que ele prometeu. E nós podemos observar e ver que realmente esse período podemos adotar que isso eleva a gerar tribulação, mas ele diz sempre paciente na tribulação e perseverar em oração, porque por meio de nós perseverar em oração, automaticamente nós venceremos e no momento certo a promessa cumprirá e nós iremos continuar caminhando o Senhor e glorificando o Senhor e contando testemunho de que Deus fez para nós e a maneira que ele trabalhou realmente para poder cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então nós temos que estar cientes disso, porque ele realmente é a nossa esperança. E guarde muito bem, alegrai-vos na esperança. O Senhor não nos quer ver triste. Bem por quê, pastor? O Senhor não quer ver nós tristes? Porque jamais, amado, Deus poderá realizar uma obra através do servo dele, do nosso servo dele, se nós, todavia, tiver somente uma vida de tristeza. E não temos motivo para sermos tristes. Como muitas das pessoas já assumiram. Eu vim nesse mundo realmente só para sofrer, eu vim nesse mundo, realmente não tem nem como eu demonstrar alegria, porque o sofrimento é grande, a luta é grande, nada disso, amado, mais do que isso sofreram os profetas, mais do que eu e você,
mais do que sofreu Jesus, mais do que sofreu os apóstolos. Enquanto isso, a Bíblia relata e diz que os verdadeiros seguidores do Senhor foram até o fim, não negaram o nome do Senhor e automaticamente nós podemos crer que eles estão lá no terceiro céu, ou seja, no paraíso, como dormindo segundo a Bíblia, aguardando a vinda de Jesus para nós juntos encontrarmos com eles nos ares e viver para sempre com o Senhor. Bem, é promessa do Senhor de acontecer isso para mim, para você, comigo e com você. Então, na realidade, amado, nós temos mesmo é que confiar e jamais perder a esperança que o Senhor levara, sendo a nossa esperança, o nosso Salvador, o nosso auxiliador, o nosso protetor, o nosso redentor, o nosso abençoador, que ele diz que vai realmente elevar a existir algo de bênção na tua vida. E se ele falou como promessa, queira o inimigo, ou queira os seus inimigos humanos, meus inimigos humanos, a promessa vai cumprir, porque sempre cumpriu. Perdão. Sempre cumpriu. Sempre cumpriu na Bíblia, amado. Quando nós olhamos na Bíblia, o que mais nós vemos é cumprimento das promessas do Senhor para com seus seguidores. Não tem como. E é coisa linda, amado. Quando nós olhamos para a Bíblia, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age, é levando o mover da minha vida, o mover da tua vida, o mover da vida que eles têm projeto, da vida daquele ser humano que ele tem projeto. Às vezes, Deus trabalha de maneira movendo, agindo, amém, como a própria Bíblia diz, amém, que eu e você nós nem entendemos. Para nós entendermos, nós temos que estar muito ligados para alguém que está ao teu lado entender e aceitar a maneira que Deus trabalha de tal maneira que demonstra que não é fácil, que se nós não estivermos ligados, nós não compreendemos. Olha a comparação que ele faz conosco, hein? Comigo e com você, que está aguardando promessas cumpridas. Vamos ver. São João capítulo 3, versículo 8. Olha só o que ele diz que automaticamente poderá acontecer comigo e com você. Evangelho de João capítulo 3, versículo 8, diz assim, queridos. Diz desta maneira. Olha lá. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está vendo? É por isso que nós, para entender, temos que estar no Espírito. É o que diz aí, Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito de Deus, o homem natural não entende. Porque para entender, tem que só entende por meio de ser espiritual. Então, todos que é nascido do Espírito é como o vento. A vida dele é como viver de assopro. Por quê, pastor? Para cumprir, às vezes, né, o que o Senhor prometeu tem que acontecer assim na tua vida, acontecer assim na minha vida. E isso é difícil, às vezes, eu entender. Isso é difícil, às vezes, você entender. E quem está próximo de você, pior ainda fica para ele e para ela entender. Mas é desse jeito que Deus trabalha. Trabalha como? Trabalha em você, trabalha em mim. É nesse mover que ele trabalha em você e trabalha em mim. Para no momento certo, vendo ele, amém, que você está em condição de ser alcançado pela essa bênção que a promessa é cumprida, ele pode, todavia, amém, conceder a ti o que ele prometeu. É difícil, às vezes, nós entender essas manobras divinas, irmãos. É bastante difícil. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, porque inevitavelmente você
realmente que tem promessa do Senhor por período, vai passar tribulação e persevere em oração. Para quê? Para poder entender e vencer. Senão você desiste mesmo. Vamos ver aqui uma pessoa muito mencionada na Bíblia. Presta atenção, esse personagem, amado, é muito comentado. E é um dos personagens da Bíblia que mais sofrera, segundo mostra a Bíblia, em questão de usar e considerar esse sentido de manobra. Quem foi esse homem? José, filho de Jacó. José, filho de Jacó. Dá uma observada, irmão. Para cumprir o que Deus havia determinado que haveria, o que José haveria de ser, que manobra Deus elevara como o vento, ele como o vento sendo assoprado. Amém? Ele levou ele a ser torturado. Ele levou seu pai também a ser torturado. Apresenta a nós a Bíblia que aquele pai sofreu muito com a ausência do filho, pela maneira que Deus permitiu acontecer, dá-nos entender que Jacó pensava que o seu filho já não existia, e por vezes lá na frente, os dois, na permissão de Deus, vêm conseguir se encontrar, mas até aquele pai encontrar o filho, e até aquele filho ver rever a face daquele pai, um grande sofrimento, né, aconteceu em sua vida. São as manobras. São as manobras na vida do ser humano que é nascido de novo e realmente, segundo diz a Bíblia, que Deus eleva agindo ele como o vento. Um momento o vento está assoprando do sul, outra vez do norte, outra vez do leste, do oeste, e desta maneira é todos aqueles que é nascido do Espírito. Isso é muito bom nós entender, compreender, porque na hora do conflito, amado, nós não pensamos nisso não. Nós não pensamos em história de José não. Nós não pensamos na história de determinados profetas e nem na história de vida de apóstolo, não. Que por vezes, sem merecer, Deus permitira ele ir à prisão e por meio dele orar e louvar. Segundo diz a Bíblia, que o Senhor todavia eleva ele ser solto da prisão. Mas envolvente a esse acontecimento, ele não ganhou sua alma, mas ganhou a família do carcereiro para o reino de Deus. Amém? Isso são acontecimentos decepcionantes que nós às vezes nós não aceitamos. Mas vamos ver o que Deus prometeu a José. Vamos ver. Está no Gênesis 37:5. E por que maneira, ou seja, que por meio Deus usara de falar com ele. Olha aí. Sonhou também José um sonho. Amém? Sonhou também José um sonho. Amém? Sonhou. Deus mostrou um sonho para ele. Envolvente ao sonho, demonstrando molhos que inclinavam aos molhos dele, que seriam seus irmãos, que um dia iam inclinar aos seus pés. Presta atenção, amado. Agora vamos para o versículo 9. E sonhou ainda outro sonho. Aí. E sonhou ainda outro sonho. Olha a maneira que Deus fala com José e a José, amém, acerca do futuro. Como promessa Deus faria com a vida de José.
E veja bem, teve apenas 2 sonhos. Esse segundo sonho, que ele contaram aos irmãos deles, segundo a Bíblia mostra que agora ele fala que Deus, no sonho, ele viu 11 estrelas inclinando a ele. E a lua e o sol, que seriam os seus irmãos, seu pai e sua mãe, inclinando. Agora observe, irmão. Se fosse simplesmente Deus dar um sonho para ele e logo cumprir, ou seja, simplesmente cumprir, mas vamos usar essa palavra nesta noite. Observa a manobra que Deus elevara a acontecer na vida de José, irmãos. Que é o difícil. Que precisa assumir e entender e adotar e aceitar o período em que Deus está trabalhando até ele realizar. Deus estava trabalhando em José. Ele estava trabalhando na vida de José. Ele estava ensinando José. Ele estava moldando José. Ele estava lapidando José. Que é o que não é fácil aceitar, irmão. E desta maneira pode estar acontecendo com você. E você tem indagado o Senhor, mas nesta noite o Senhor está todavia respondendo a sua indagação, a sua pergunta, e Ele manda dizer: espera só um pouquinho, porque o teu tempo é um, o meu tempo é outro, mas o tempo do Senhor é totalmente diferente do meu tempo e do teu tempo. O tempo da vida de José é bem diferente do tempo do Senhor. O pensamento de José talvez seria totalmente ao contrário do pensamento do Senhor, de talvez não aceitar aquilo que o Senhor estava levando ele passar, mas graças a Deus, o Senhor deu graça, e por meio de deu graça, esteve com ele segundo a Bíblia, e por meio da presença de Deus, ele foi um vencedor aprovado e elevado como um servo de Deus, exaltado na terra. Só que ele teve que passar o processo num período. Mas ele não estava só. A esperança que é Deus estava com ele para cumprir. Vamos ver? Vamos ver aqui no Gênesis 39, 2. Vamos ver o que está escrito em relação a José. Que é o importante, amado. Não importa o que Deus está levando você a passar. Importa que o Senhor está com você. 39, 2 diz assim: e o Senhor estava com José. Amém? E o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. Então não importa, Deus manda dizer para você nesta noite, amém? Por meio que está acontecendo por meio do Senhor, que nós reconhecemos como manobra, na permissão de Deus está sendo assoprado como vento, como José for assoprado. Importa é que dentro do processo que você está passando, o Senhor está com você. Agora o que ele passou, pastor? É só observar na história, é bem clara, é conhecida, amado, o que José passara. José foi lançado, amém, numa cova para ali morrer, lançado pela mão dos teus irmãos. Fora vendido para, amém, os ismaelitas que passavam por ali. Fora levado ao Egito. Lá ele passou pelo processo de ser caluniado pela mulher de Potifar. E após isso, ele foi levado à prisão. E lá dentro da prisão, aonde ele deveria realmente, cumprir como uma das últimas fases de prova, de luta, de sofrimento teu, e ali foi realmente que Deus desvendou o mistério. Isso é para mim e para você, que às vezes estamos em um determinado processo e nós não estamos entendendo, mas nesta noite Deus manda dizer que sempre tem a última fase, como a fase de José, e ali, por meio dele interpretar sonho, agora o Deus preparara para ele chegar diante de Faraó, e por meio de chegar diante de Faraó, o próprio Deus, lá para fora que camastou Binegeder, que Nagasúbia, elevara ele ser exaltado
exaltado por Faraó diante de todos os egípcios que existia na época. Então Deus manda dizer que apenas eu e você temos que aguardar um pouco mais, que essa última fase já está todavia a terminar. E se nós crer realmente na esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, automaticamente logo aí nós já estamos numa vida de exaltação. Não tem como, amado, Deus te exaltar sem que você não pague um preço. Não existe. Não existe. Pastor, Senhor, às vezes você fala na tua oração, Senhor, eu quero ser o melhor para o Senhor. E o Senhor falou que eu vou ser isso e aquilo. Mas assume. A partir de hoje, venha assumir na presença de Deus que jamais eu e você seremos exaltados por Deus para a glória do teu nome, porque mediante a exaltação, venhamos ser como José, agimos humildemente, um coração com condição de perdoar os seus irmãos após chegar diante dele, sem que primeiro nós não venhamos pagar o preço, que é por meio do preço é que nós somos ser humano na presença de Deus moldados. Então agora nós vamos ver. Está escrito em Gênesis 41, versículo 40 e o 41. Vamos ver o que está escrito. Olha, preste atenção, amado. Até que esse homem chegasse a esse ponto. Por onde Deus elevar ele passar. Amém? Por onde Deus elevar como a nossa esperança a ele passar. E o que nós, todavia, vemos, amado, que Deus, Ele é um Deus lindo, Ele é um Deus que dá graça. E você observou isso. Eu tenho observado isso, porque se o Senhor realmente não nos fornecesse esse conteúdo chamado graça, jamais nós permaneceríamos firmes, jamais nós tínhamos como nós prosseguir a caminhada, jamais. Olha o que aconteceu com José. Ele diz assim, e disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre a terra do Egito. Olha só, vamos ler o 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Agora, amado, José chega na presença de Faraó. E Faraó, realmente, creio que ele reúne todos os egípcios para poder apresentar José, que era apenas um hebreu. Amém? Um hebreu que um dia Deus enviara ele ao Egito, cumprindo a promessa, ou seja, a palavra que Deus falara com Abraão, né? Nas antigas, onde José nem existia. Preste atenção, queridos. Quando Deus falara com Abraão, quando Deus falar essa palavra que ia acontecer com a semente dele e começar a obra a caminhada para a terra com peregrinação que começara por José, nem Isaac havia nascido. Nem Isaac havia nascido, porque essa palavra, essa promessa, ou seja, esse dito que Deus falou para Abraão no Gênesis 15. Olha só, irmãos. Confirmando, quando Deus promete, Ele cumpre. Então nós temos que, amém, deleitar. Nós temos que esperar. Porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você não esperar, eu não esperar, não tem como Deus trabalhar. Nem para você e nem em você. Porque se Ele trabalhar para você sem Ele trabalhar em você, fica difícil de você fazer um bom aproveito daquilo que Ele está liberando como bênção na tua vida, ou seja, você ser uma bênção na sua obra. Fica difícil você conciliar. Fica difícil você administrar.
Você pode observar que após José realmente ser apresentado para o povo do Egito por meio de Faraó, a história demonstra que ele foi bem sucedido. E além de ser bem sucedido, ele se humilhou, recebendo teus irmãos que um dia principiou, amém, a razão dele estar ali, apesar que foi na permissão de Deus, amém? E quando, por surpresas, né, Deus usa Faraó, acolhe toda a família de José, começando pelo seu pai, amém? Numa dos territórios mais fértil e melhor do Egito, que era Gósen, a terra melhor, né? José teve liberdade de amparar teu pai lá no país do Egito. Veja bem o privilégio, irmão. Então eu começo a pensar, a analisar, amém? Que após nós sermos aprovados por Deus mediante determinadas provas que nós passamos por Deus desta maneira nos manobrar, amado, olha, é um grande privilégio. Não, mas nesse período, como José passar ali de sair de Canaã até chegar lá no Egito, diante do Faraó, avalia, não foi fácil, irmão. Mas o mais importante que a Bíblia ela deixa bem claro é que o Senhor estava com José. E nesta noite, apodera dessa meta, embora diante dessa aflição, dessa angústia, dessa tribulação, porque você está passando num período em que Deus está trabalhando em você. Glorifica a Deus, não desiste e confia no Deus de José. Ele é o mesmo Deus. E guarde bem, as promessas dele cumprem. É a mesma coisa em Faraó. Ou seja, a mesma coisa na vida de Moisés. Deus descera e falou com Moisés lá no monte de Deus, irmão. Lá em Horebe. Deus falou com Moisés. Amém? Deus chamou Moisés. Deus escolheu Moisés, amado. Amém? E você pode observar que Moisés não fora imediatamente após Deus convocar ele para ir ao Egito. Não. Deus teve que trabalhar na vida de Moisés. Deus teve que mostrar algo elevado acontecer por meio de Moisés, para que Moisés fosse lá como representante dele para tirar o povo, amado, das mãos de Faraó. É desta maneira. E você tem estranhado. Às vezes você tem comentado. Às vezes você não comenta com alguém, você tem até pensado, sabe de uma coisa? Eu vou recuar. Sabe de uma coisa? Eu não vou prosseguir. Sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Mas nesta noite, acata esta palavra, bota na tábua do teu coração e repreende tudo aquilo que vem por assopro em seu ouvido, ao contrário da vontade de Deus, ou seja, ao contrário da vontade de Deus, repreenda e vamos em caminho continuar na presença de Deus. Pastor Carlos, então, Deus chamara Moisés e trabalhou, amém, na vida de Moisés. Que maneira que Deus trabalhou em Moisés? Vamos ver? Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 ou ao 4. Vamos ver, amém, que processo Deus elevara Moisés passar. E ele teve sim, amém, por intuito e projetou de fugir. E vamos deixar mais uma certeza para você e para mim. Aqueles que o Senhor escolhe, aquele que o Senhor convoca, amém? Amém? Não tem como Deus deixar, amém, ele desistir. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de mim, não desiste de você, como não desistiu da sua determinação com Moisés. Amém? Ele diz assim, no 4, esse capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não creram,
nem ouviram a minha voz. Porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança-te na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Lembra? É desta maneira que Deus trabalha. Com aqueles que Ele escolhe. E geralmente, querido, acontece, amém? Acontece com todos que são escolhidos do Senhor, que por vezes, amém? O que Deus permite é querer realmente fugir. É por isso que você quer fugir, é por isso que você quer desistir. Por quê? Porque a prova é muito grande. Por quê? Porque a obra também é muito grande. O chamado é muito grande. E de acordo com o chamado, de acordo com a escolha, é o preço. Por quê? Porque é necessário que você tenha experiência. E essa experiência vai levar você à estrutura para você prosseguir, amém, na caminhada e auxiliar, com a ajuda do Espírito Santo, os que vêm realmente ao teu encontro. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés não tinha como chegar lá, amado, sem que não tivesse como apresentar algum sinal para Faraó e para o povo de Israel que lá estava, para poder crer que Deus o enviara, que ele vinha ser o enviado de Deus, porque ele dizia o quê? Por meio de sinais. Não tinha como alguém, ele indo, preparado da maneira que foi, Faraó não creu, Faraó não liberou o povo. Foi um dos primeiros sinais que Deus elevara por meio de Moisés e Arão acontecer, amém? É lançar o cajado na terra e o cajado vira cobra. Transformou em cobra. Isso é o que a Bíblia demonstra. Por que Deus fizera isso? Com Moisés estando ali no monte. Para poder ele obter experiência, para poder apresentar. Para Faraó temer, liberar um povo e para o povo de Israel entender e compreender. Na verdade, esse homem é o enviado de Deus. Ele está falando que veio aqui para tirar nós e levar para terra aqui no mar, na tiver, não tem como nós dizer não. Porque, na verdade, Deus é com ele. É assim que Deus trabalha, mano. Amém? Agora, já pensou? Que condição que Deus elevara a Moisés? Pega e lança uma vara, ou seja, o cajado no som, o cajado vira cobra, vira serpente, no que ela transforma numa cobra, numa serpente, como você quer entender, compreender. Quando ele viu acontecer, ele quis fugir. Deus falou: não, volta e pega na cauda dela, que por meio de você pegar, é que eu vou levar a acontecer aquilo que por meio de você pode convencer Faraó para liberar o meu povo, e o meu povo crê em ti. Quando ele pegou naquela cobra, na cauda da cobra, tornou-se novamente no cajado. Desta maneira, irmão. Então, nessa noite, Deus está te orientando, está te esclarecendo. Ele está trabalhando em você, para depois conceder o que ele prometeu e utilizar você. É desta maneira. Deus pode estar falando com o homem, Deus pode estar falando com a mulher, Deus pode estar falando com o jovem, Deus pode estar falando com a jovem. Importa que nessa noite Ele está falando, inclusive respondendo o porquê, o porquê, quando você indaga o porquê, todavia, que não cumpre, não acontece aquilo que prometeu, ou por sinal, no normal deveria acontecer, mas a resposta, todavia, nesta noite é essa: o Senhor está trabalhando em você como vaso, te moldando, e logo por aí, da maneira que Deus fizer através de Moisés, fará através de você. Então o Senhor é a nossa esperança, irmão. Não existe outra esperança a não ser o Senhor. Ainda que você não queira prosseguir, ainda que você queira desistir, fique claro, fica ciente
não há outra esperança para nós a não ser a esperança de Israel. É o Senhor. É o Senhor. E quando Ele convoca, quando Ele escolhe, irmão, e quando Ele chama, não adianta. Nós temos que assumir e dizer como Isaías diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, foi o que Isaías disse, eis-me aqui. Você não viu a maneira que ele escolheu Pedro? E olha que Pedro apresentava ser um ser humano difícil. Mas Deus sabe como nos lapidar, irmãos. Deus sabe como nos purificar. Deus sabe como trabalhar conosco. Olha só, segundo os acontecimentos, por meio da vida de Pedro, do lado do Senhor Jesus, do lado do Salvador. Segundo a Bíblia diz, lá em Mateus 26, 51, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, por nome Maico, com a espada, irmão. Olha só. O que eu e você pode pensar de uma pessoa dessa? Mas ele estava na promessa, ele estava seguindo Jesus. Jesus poderia desistir, mas o Senhor havia escolhido. Amém? O Senhor havia escolhido. E não tem por que desistir, porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Quando você quer desistir, quer correr, fugir, Ele sabe como te cercar. Ele soube e sabe como me cercar. Não tem como. E foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz, Ana, que Jesus escolheu Pedro, São Mateus 4,19. Vinde a mim, vos farei pescador de homens. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, versículo 21 e 22. O Senhor disse, olha Pedro, Satanás pediu para se andar contigo como um trigo, mas eu rogo por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, comunica com teus irmãos. Olha aí. O Senhor lidara com Pedro, caminhando do lado dele, 3 anos, do começo ao fim do ministério dele, preparando seus discípulos, amém, para ser apóstolo, ser seus sucessores após ele partir para o Pai, e dá-nos entender que Jesus saiu do lado de Pedro, foi para o Pai, e Pedro não era convertido, irmão. Presta atenção. Você veja bem como que Deus, além do Senhor saber como trabalhar conosco, Ele é um Deus pacífico, Ele é um Deus longânimo. É o que está acontecendo comigo, é o que está acontecendo com você. Ele tem sido longânimo, e da maneira que Ele é longânimo, para poder trabalhar na minha vida, para poder mudar você, lapidar você, da mesma maneira, realmente Ele passa a ser longânimo e realmente liberar a bênção que Ele te prometeu. Labrafórica, camastou, bineguedergue, comanabra. É por isso. Então nós devemos dar lugar. Nós devemos dar lugar, ter o coração aquebrantado, para que por meio, quanto mais rápido você dá lugar e Ele trabalha te lapidando, mais rápido eu e você alcançaremos a bênção que o Senhor prometeu, que para nós é importantíssimo. E somos realmente, amém, não merecedor da bênção, mas por misericórdia, diante da necessidade, Ele é cumpridor do desejo do meu e do teu coração, segundo a Bíblia. Isso é importantíssimo. Quantas pessoas desistiram, por não estar ciente de uma real palavra como essa? Desistiu. Se perdeu. Morreu sem Cristo, partiu para a eternidade sem Cristo. E Deus tinha projeto, e Deus tinha plano, mas como nós temos livre-arbítrio, Ele respeitou. Amém? Mas talvez comigo e com você é diferente. Se fala em livre-arbítrio, mas o Jonas não teve livre-arbítrio. Não teve como o Jonas, Deus manda ele para Nínive e vai para Tarso. Deus, segundo a Bíblia, Jonas 1,17, Deus
ele deparou diante dele um grande peixe, abocalhou, e ele teve 3 dias e 3 noites dentro do peixe, segundo diz a Bíblia, que ele foi à direção de Nínive e realizou a obra do Senhor de uma maneira esforçada, mas realizou. Elias foi para a caverna e lá, todavia, justificou que tinha sido zeloso a palavra de Deus. Israel quebrou o conceito com Deus, matou todos os profetas, restava só ele e queriam matar ele. Deus falou: sai para fora, porque você tem missão a realizar. E após ele sair e realizar a missão, Deus o levou para ele, como ele quis. É desta maneira. São homens, existe ser humano que não tem escolha. Deus escolheu, a escolha dele, e quem prevalece é ele, por meio do Espírito Santo. Envolve o nome do Senhor, envolve o Espírito Santo, envolve os anjos do Senhor, e não tem como eu e você, de maneira nenhuma, recuar e nem desistir. Com o caso de Moisés, ele não adotou o chamado, ele não adotou quando Deus chamara. Mas Deus disse: é você que eu escolhi. E é assim. Então é o caso de Pedro, amado. Amém? Ele escolheu. Amém? Escolheu, e mesmo demonstrando um ser humano difícil, Deus moldou ele, encheu ele do Espírito Santo, e para aquilo que Deus, em especial, escolheu ele, usando o teu filho Jesus, amém? O Senhor usara e cumpriu a promessa. Pensa nisso. Cumpriu a promessa. Agora eu vou terminar lendo as 2 referências do chamado de Pedro e o cumprimento da promessa. Só para você, a partir de hoje, calmar teu coração. E continuar buscando. E continuar se humilhando. E em vez de pensar em desistir, agradece. Porque o Senhor escolheu você num tempo difícil para uma grande obra. E para realizar grande obra hoje não é fácil, é difícil. Mas a nossa esperança, que é a esperança de Israel, que é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, há de continuar contigo, como foi com José. Todavia, dentro daquelas manobras, e o nome dele nós iremos glorificar, ou continuar glorificando. Amém, amados? Então vamos estar agora lendo, né, Mateus capítulo 4, versículo 19. Amém? Chamado de Pedro, escolha de Pedro, convocação, amém? Na vida de Pedro por meio de Jesus de Nazaré. Olha lá o dito do Senhor para ele. Amém? Ele disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Está aí, amado. Você viu aí? E vos farei pescadores de... Ele não quer nem saber quem é você, quem é eu. Ele diz: e vos farei. Ele faz. Ele forma. Ele aperfeiçoa. Ele envia. Ele domina, ele comanda. Eu vos farei. Pedro e André, eu vou fazer vocês pescador de homem. Pedro, eu vou fazer você pescador de homem. Eu vos farei. É ele que fez. E nesta noite, guarde muito bem. O que está acontecendo, ele está fazendo. Confirmando agora. Ele passa pelo processo, ele pratica coisas inconvenientes, o Senhor perdoa, o Senhor a tolera, aí de repente ele vai, entende, ele busca Deus, amém, e cumpre a grande promessa. Ele é cheio do Espírito Santo e a obra que o Senhor para ele prometeu, para que a esperança que é o Senhor, o Deus de Israel prometeu, agora cumpre na vida de Pedro. Amém? Atos capítulo 2, versículo de número 40 e o 41. Amém, queridos? Diz assim, amados: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pregação séria, amado. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas. Está aí, amado.
uma das primeiras pregações que Pedro compartilhou, abrindo a tua boca, dizendo ao povo que na época ele disse, salvai-vos dessa geração perversa. A Bíblia diz que ele ganhou o envolvente quase 3.000 almas. Diz a Bíblia que aquelas almas começaram a agregar, foram batizadas e o nome do Senhor foi glorificado. E o que o Senhor falara, que com ele Deus faria e usaria, isso cumpriu. E você e eu não somos diferentes, apenas diferente. Amém? É só a época, mas o Deus é o mesmo. O Deus, a esperança de Israel, né? Realmente ele há de cumprir o que ele tem prometido na tua vida. E você não tem razão de contradizer, porque por vezes ele cumpriu umas outras promessas, e da maneira que ele cumpriu, ele irá cumprir. E o nome do Senhor será glorificado. E esta é a palavra, assim diz o Senhor, e Deus continua nos abençoando. Amém, amados? Esta é a palavra. A esperança ainda cumpre as suas promessas, ou seja, o Senhor Jesus, ele ainda está cumprindo as promessas que ele prometera. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Tem uns pedidos aqui de oração. Rosimeire Ortega pede oração por ela, pois está sentindo dor desde cedo. Karen Araújo pede oração pela família e para a prima Bruna, que está grávida, mas está com este vírus. Rosilei Sley, hoje ela quer agradecer por tudo que o Senhor tem feito por ela e sua família. Quem? Rosilei Sley, a esposa do Jonas. Ah, sim. E o Jonas Donato também fala que a oração hoje é em agradecimento por tudo que Deus tem feito por ele e sua família. E ele agradece a Deus e a todos vocês. Amém. E ele também agradece muito a Deus por ter colocado vocês no caminho dele. Amém, Jesus. E Sheila Montagnini pede oração para ela e para o Henrique. E o Sandro Pimentas pede oração para ele, para a família, clientes, fornecedores, parceiros. E para a empresa que logo estará completando 8 anos de lutas. Abençoa, meu amado. E de sacrifícios e desafios. E ele pede que dê forças e muita saúde para continuar nessa luta e desafio, porque não está fácil. Amém. E que o Senhor dê paciência e sabedoria a me mostrar o caminho que devo seguir conforme a sua palavra. Oh, Jesus, abençoe. E um abraço para que Cristo venha completar a sua obra conforme a sua palavra. E também não devemos esquecer dos nossos irmãos de rua, lares, asilos, orfanatos, que o Senhor venha aquecer seus corações, alimentar com suas palavras. Aos médicos, enfermeiros, e que o Senhor dê força e o proteja, e também possa confortar aqueles que estão em aflitos, desempregados, iludidos, angustiados e principalmente desamparados pelo homem. Abençoe, que o Senhor venha essa noite e grite os seus sonhos com revelações e respostas e acalma os corações. E um abraço ao pastor, meu amigo, que Deus abençoe. Amém, e cubra de bênção e sabedoria em sua vida. Amém, meu querido. Só esses. Vamos estar orando. Eu já quero antecipar aqui. E a Fátima Lima pede oração pela saúde dela. Amém, irmã Fátima. Tivemos 14 semente hoje, Lucas. Estamos alegres, pois ele está com proposta, amém, de estar caminhando com o Senhor. E nós vamos estar orando por você, por Celso e os filhos. Amém, querida? Que Deus abençoe nosso amado irmão. Amém, que demonstra um grande amor pelo próximo, né? Abençoado da pimenta. O pastor vai estar orando por você. Eu também quero agradecer pela vida de todos, tá? Nossa irmã Rosimeire Ortega, que agora, amado, eu peço para que nós, todos que estão na live, orem por ela, amém? E aqueles que vão de ouvir essa live, né? Ora por ela, está passando pelo processo de saúde. E também aqui, alguém pediu para orar a mãe Karen, né? Karen, então, prima. Tem uma das famílias que está com coronavírus. Isso. Exato, vamos estar orando para Deus repreender e deter este mal. Amém? Nós temos orado para o Senhor, por as mãos, providenciar, amém, a existência do medicamento para combater com isso tanto na vida das pessoas, e que esse medicamento venha a ser liberado, irmãos, para que venha cessar o desespero
da humanidade. Eu digo da humanidade, não digo nem dos brasileiros, é da humanidade. Foi a maneira que Deus trabalhar, agir, amém? Mas não vamos desistir, não. Vamos confiar, amém? Por meio disso tem provocado várias causas que ao ser humano está sendo trabalhoso, vai ser trabalhoso, desemprego, muita coisa aí, amado. E nós temos que pegar-nos com Deus, irmão. Agora, por vezes, alguém vai chegar na porta da tua casa, que Deus abençoe, que você tem para servir, mas vai chegar o momento que tem que vai bater na porta da casa de alguém, e alguém vai dizer, meu amado, faz o que eu estou fazendo, eu estou pedindo para Deus e Deus está enviando. Então dobra o teu joelho e pede para Deus. É isso, uma das razões que Deus vai levar a acontecer isso, amado. Então, vamos entender, compreender e vamos nos apegar com Deus. Está vendo aqui? Uma Fátima Lima, precisando de oração, está enferma também. E vamos estar preocupando com nossos irmãos e nós estamos intercedendo. Bem, queridos, nós voltamos com a live, se Deus permitir, quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui. Bem, terça-feira teremos compromisso na igreja, quarta-feira e quinta-feira nós estaremos de volta com os irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos que realmente têm compartilhado das lives. Também guarde bem esta palavra. Eu creio que você entendeu, compreendeu por que você até aqui não recebeu a bênção devida que Deus prometeu. Calma. Deus manda dizer calma, que Ele está trabalhando em você para poder trabalhar para você. Isso, amém? Isso aconteceu na minha vida de várias formas, em várias áreas da minha vida, mano. E estamos aqui por mandar a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a oração de vocês, o carinho de vocês. Amém, queridos? Orando, amado Deus. Também, amado, eu quero pedir para que nós apresentamos Pastor Sebastião, São Paulo, Zona Leste. Amém? Tem passado por um momento de enfermidade. 2 dias para cá e eu intercedo, quero que vocês intercedam por ele. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, para a glória do teu nome, aqui está esse pedido de oração. Teu filho pede, meu Deus, para que o Senhor abençoe a empresa dele. E rogo por todos. Então vai dando a vitória para o teu filho, para a esposa, derramando a bênção e a vitória para eles. Pai, visita também o João, Pai querido, é tu. Ó Senhor amado, ó Senhor bendito, tem misericórdia, Pai, dele a esposa, aquele pai que o Senhor tirou do leito. Obrigado, meu Deus, varão Cícero. Cai-me, repreende todo o mal que resta, Pai. Em nome de Jesus também está a nossa irmã Rosimeire, que pede em Labrafolha, em Camastuve, que o Senhor visita, Pai, repreende aquela dor, ou seja, define, Pai, dando a libertação, passando pela cirurgia, e dá paz para ela, Pai. Sustenta ela nas tuas mãos e abençoa a sua família. Visita também nossa irmã, Fátima, Pai, toca aí, meu Deus, vai tocando no fígado, vai tocando a parte do corpo, onde tem enfermidade, que é só em nome de Jesus. Visita a irmã Kylie também, papai querido, lá em São Paulo, tem misericórdia, abençoa a família dela, aquela prima que encontra-se, papai querido, contaminada, que esse vírus, repreendendo e ordenando, que sai em nome de Jesus, da saúde, da vitória, para a tua glória, Pai querido, não só para ela, mas para todos que infelizmente foi acometido com esse vírus. Ai, quando as tuas mãos temos perdido para o Senhor providenciar o medicamento, meu Deus querido, a vacina, para que esse povo venha toda a vida a começo psicológico e entender que o Senhor nos ama. E, Pai, eleva que todos se aproximam de Ti, porque o Senhor é a nossa esperança. Está na Tua mão, para a glória do Teu nome. Visita também, para a glória do Teu nome, Senhor de mistério. Papai querido, a esposa do varão João, cuida da Tua filha onde ela está, que aqueles filhos repreendem também todo mal. Enfim, papai querido, todos, meu Deus querido, que os seus nomes estão aqui, e todos que têm ouvido essa live, suas famílias, Pai querido, por geral, a minha família, meu ministério, a minha vida, que todo mal que venha querer vir contra nós, que é sangue, em nome de Jesus, abençoa o povo da mistério de Deus, cuida mesmo, Pai, para a glória do Teu nome, acrescentando a fé dos Teus filhos, acrescentando a fé das Tuas filhas. Tem alguns que não estão indo na igreja, mas eu sei que o Senhor levantara, constituiu eles e elas como igreja e não irão se abalar, não irão se abater e nem vai se contaminar, Pai, com as coisas mundanas. Abençoa poderosamente os empresários, os que estão empregados, os que não estão empregados, que o Senhor abre as portas, provém, porque o Senhor é um Deus providenciador e o Senhor é um Deus que prevalece por nós, dando vitória e bênção completa. Então, nas Tuas mãos, Pai, tudo, e amém.
Terminando, meus amores, Deus continua abençoando. Uma boa noite, para a glória do nome do Pai Santo também. E a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão do Espírito Santo, seja cada um de nós, desde agora para sempre, e todos dizem amém.